Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa aula de sistemas de treino. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre como avaliar um sistema de treino para que vocês consigam, de repente, até criar sistemas de treino próprios de vocês, tá? E não ficar tão refém de ficar utilizando os sistemas de treino existentes por aí, tá? Para que a gente fale de sistema de treino, a gente precisa entender as principais variáveis agudas do treinamento de força, que são elas: ação muscular, ou tipo de ação muscular, né? A relação entre volume e intensidade, o período de descanso, o intervalo de descanso entre séries e entre exercícios, a velocidade do movimento durante a execução desses exercícios, a ordem e a seleção dos exercícios que você vai utilizar e também a frequência de treino, tá? Sendo que dessas 6 variáveis, basicamente, frequência de treino está fora da análise de sistemas de treino. Todas as outras 5 variáveis você consegue entender que os sistemas de treino são variáveis, variam destas variáveis agudas do treinamento. E vocês vão ver isso nesta aula, ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre o tipo de ação muscular. Basicamente, nós temos 3 tipos de ação muscular. A ação concêntrica, quando você tem uma aproximação de origem e inserção do músculo durante o movimento de força. A ação excêntrica, onde quando você está sustentando o peso, a origem e inserção se afastam. E a ação isométrica, que é quando você tem uma movimentação, na verdade você não tem uma movimentação, né? Você tem uma tensão no músculo com origem e inserção sem movimentar. A partir destas definições de ações musculares, vocês vão ver, por exemplo, que a gente tem alguns sistemas de treino que utilizam esta ação, esses diferentes tipos de ação muscular, para intensificar o estresse, seja ele metabólico, seja ele físico na musculatura, tá? Depois de ação muscular, nós temos a relação entre volume e intensidade, que é da onde surge, por exemplo, a questão de número de séries e número de repetições dentro do treinamento de força. Então, nós temos aqui, para vocês verem, uma relação entre o número de repetições e o aumento de força. Então, a gente percebe que o aumento de força se dá gradativamente conforme você vai aumentando o número de repetições, depois ele começa a diminuir. E existe uma zona de alta eficácia aí de entre 6 e 12 repetições para um aumento de força, né? Quando você entende de onde vem esse aumento de força, por que essa zona é mais eficaz, qual a relação disso com o metabolismo, com os tipos de fibra muscular, você consegue manipular o volume e a intensidade do esforço, criando sistemas de treinamento para otimizar ganhos para resistência de força, ganhos para força máxima, ganho para a explosão, ganhos até mesmo para a hipertrofia. Então, entendendo a relação do volume e intensidade, você consegue entender também os sistemas de treinamento que manipulam esta variável, tá? Outra variável que também é manipulada para criar os sistemas de treinamento é o intervalo de descanso. Aqui eu tenho uma tabelinha de um artigo bastante interessante. Quem quiser os artigos que eu utilizei para fazer essa aula, depois manda uma mensagem, pode ser aqui pelo YouTube, tá? E eu coloco para vocês, eu mando para vocês, tá bom? Esse artigo ele mostra a diferença do ganho de força, na verdade, da quantidade de repetições que você consegue fazer entre as séries manipulando o intervalo. Então, vamos pegar só o primeiro aqui, ó. Consegue ver aqui, ó. 1 minuto de intervalo, primeira série, 10 repetições, a segunda 8, a terceira 7. Ou seja, você vai perdendo um pouquinho de desempenho e vai fazendo cada vez menos repetições. Se você der 3 minutos de intervalo, as 3 séries você consegue fazer com 10. Aí eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do seu aluno naquele momento? O objetivo dele é gerar uma certa resistência, gerar hipertrofia, ou simplesmente você quer estimular que ele utilize o máximo de fibras que ele tem em todas as repetições, todas as séries. Dependendo do objetivo que você tem, você vai manipular o intervalo de descanso. Dar menos, ou dar mais, ou dar muito mais. Vamos colocar 5, 8 minutos entre as séries. Vai depender do seu entendimento de metabolismo. Pensando no seguinte, tá? Número de séries e número de repetições extremamente importante porque você manipula justamente quantidade, tipo de metabolismo que você quer e tipo de fibra que você quer estipular. Então, esse é o tempo de esforço que você coloca. Esse tempo de esforço tem que estar de acordo com a intensidade. Porque se eu colocar, por exemplo, vou fazer 10 segundos de esforço pensando no metabolismo anaeróbio alático, só que a carga é submáxima, não adianta, você não vai utilizar o máximo potencial deste metabolismo com o máximo potencial das fibras, por exemplo, do tipo 2x. Então, precisa adequar volume e intensidade. E o intervalo de descanso tem que estar de acordo com a recuperação deste metabolismo. Então, se a ideia é
utilizar a TPCP e dar o tempo suficiente desse ATP-CP se recuperar para utilizar novamente, o intervalo de descanso tem que ser maior. Tá? E esse entendimento vem da fisiologia do exercício. Velocidade de movimento também é outra variável do treinamento que a gente consegue manipular para criar sistemas de treinamento ou então para entender os sistemas já existentes. Então aqui você tem um artigo mostrando, na verdade, a relação isocinética, que é mais fácil da gente conseguir medir em laboratório quando a gente fala de velocidade de movimento. Basicamente, pessoal, quando você diminui a velocidade, ou seja, faz mais lento, o estresse metabólico, o estresse mecânico aumenta. Tá? E aí você pode propiciar, por exemplo, maiores rupturas, né, micro-rupturas no seu tecido, criando uma potencialização, por exemplo, para uma hipertrofia a posteriori. Tá? Então, existe, por exemplo, os sistemas de treinamento que se utilizam deste entendimento para criar um pouquinho mais de recurso, pensando na hipertrofia. Frequência de treinamento também é uma variável do treinamento, mas como eu disse para vocês, uma variável do treinamento, mas como eu disse para vocês, não adianta você mexer nela pensando no sistema de treinamento. Quando a gente fala de sistema de treinamento, a gente fala da sessão do treino, do exercício. Vou fazer aquele exercício, vou mexer no sistema. Ao invés de fazer múltiplas séries, vou colocar ali 3 séries de 8 a 12 repetições, não, vou fazer um biset, vou fazer um triset, vou fazer uma super série. Então, esses são os sistemas que eu estou utilizando. Então, treinar hoje, ou treinar daqui 1 dia, ou 2 dias, 3 dias, isso não é um sistema de treinamento. Então, a frequência de treinamento não entra para a validação dos sistemas de treinamento, ok? Já a ordem e a seleção dos exercícios, sim, é extremamente importante para a criação e para o entendimento do sistema de treinamento. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, olha só, inclusive ele está falando aqui sobre um método, sobre um sistema que é o de pré-exaustão. Aqui, ó, mostrando quando você utiliza um exercício monoarticular previamente de um multiarticular, o que acontece. Então, você tendo esse entendimento do que acontece quando você faz um monoarticular para depois ir para um multiarticular, você consegue entender os sistemas, por exemplo, como de pré-exaustão, ou até criar sistemas próprios para você trabalhar com seus alunos pensando nas deficiências que ele tem. Então, ele tem uma certa deficiência muscular em tal ponto e eu quero estimular isso. Talvez, se eu utilizar um método de pré-exaustão ou então criar uma outra forma que não seja pré-exaustão, mas pegando um exercício que pega um músculo que é sinergista e eu vou cansar esse músculo sinergista porque eu quero dar maior ênfase no músculo agonista da próxima sessão, pode ser uma estratégia interessante. Então, entendendo bem a parte cinesiológica, eu consigo utilizar os conhecimentos dessa parte fisiológica que nos dão o norteamento do sistema de treinamento para criar sistemas novos e individualizados para o objetivo de cada aluno mesmo. Tá? Ok, então vamos falar um pouquinho sobre alguns sistemas de treino. Estou vendo que essa aula vai ser bastante curta, porque a ideia, na verdade, é só mostrar para vocês de onde vem o sistema de treino e como criar uma pulguinha na cabeça de vocês de falar, legal, será que eu consigo criar sistema de treino individualizado pensando nos meus alunos? Então, vamos pensar no seguinte. Os sistemas mais simples que você vê por aí. Biset, triset, super série, drop set. Vamos pensar neles, tá? Biset. 2 exercícios por um mesmo grupamento muscular. Então, faço um supino, um crucifixo e depois um descanso. Triset. 3 exercícios. Faço um supino, um crucifixo e depois um pec deck, sei lá, e depois um descanso. Super série. Eu posso colocar 4 exercícios para o mesmo grupamento muscular ou trabalhar com movimentos agonistas e antagonistas, tá? E o drop set, quando eu coloco lá um exercício, por exemplo, o supino, faço ali uma série, termino a série, fadiguei, tiro ali cerca de 20% da minha carga e continuo a série, tá? Legal, vamos agora pensar nesses 4 sistemas e pensar em quais variáveis que eles estão se mexendo, tá? Então, biset, o que ele está fazendo? 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular. Eu peguei um exercício, coloquei na série, terminei ele, sem intervalo de descanso, eu vou fazer outro exercício. Então, olha só, já estou mexendo aqui em 2 variáveis, tá? Primeiro, intervalo de descanso. Entre as séries eu eliminei esse intervalo. E a ordem e a seleção dos exercícios, porque eu vou colocar 2 exercícios juntos e depois eu vou dar esse intervalo. Então, eu estou utilizando 2 variáveis agudas para criar um sistema de treinamento. E essa variação ela vai servir da mesma forma para o triset, da mesma forma para o superset, tá? E se você parar para pensar, da mesma forma para o drop set, só que aí além do intervalo você está mexendo também em volume e em intensidade. Eu estou tirando cerca de 20% da carga
para fazer um volume um pouco maior daquele mesmo exercício agora com a minha musculatura um pouco mais cansada. Então a ideia é gerar cada vez mais estresse metabólico, estresse mecânico na musculatura. Então vocês começam a perceber que a gente fala, legal, biset, triset, drop set, ok. Mas se a gente tiver um entendimento das variáveis agudas, talvez eu deixe de ser refém desses nomes e comece a utilizar de uma forma um pouco mais assertiva. Por que eu vou fazer um biset com este aluno? Qual é o objetivo deste aluno? Por que este biset vai ser benéfico? Como que eu vou atingir uma melhor resposta metabólica, uma melhor resposta muscular para aquele aluno? Por que eu vou fazer isso, por exemplo, num exercício de membros inferiores e não de membros superiores? Não, por que eu vou fazer isso num bíceps, mas eu não vou fazer num tríceps, por exemplo? Tá? Então, essas respostas é que você tem que ter quando você for utilizar os sistemas de treino. O entendimento desses sistemas te leva à utilização melhor desses sistemas. Vamos falar de outros 4 sistemas aqui um pouco menos utilizados. Pré-exaustão, a gente acabou de falar, pega um exercício ali monoarticular, faço, por exemplo, um tríceps na polia e na sequência eu vou fazer um supino. Qual que é a ideia? Cansando o meu tríceps, teoricamente o meu supino, o meu peitoral vai fazer um pouco mais, vai ter uma maior ativação muscular para tentar fazer o movimento, tá? Com uma mesma carga. Ok, por que isso vai ser benéfico para o meu aluno? Em que momento que eu vou colocar? Quais os músculos que eu vou trabalhar dessa forma? Então, todas essas respostas, quando eu consigo resolvê-las, quando eu consigo respondê-las, o meu treino fica cada vez melhor. Rest pause. O que é o rest pause? Eu vou fazer intervalos pequenos, vou fazer intervalos ali de 20 segundos, tá? Durante as séries, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho ali 3 séries de 12 repetições, que vai me dar 36 repetições, certo? Legal. Vou colocar uma carga para fazer, como se eu fosse fazer 12, por exemplo. Vou fazer ali 10, 12 repetições. Acabou, 20 segundos de intervalo e eu vou continuar fazendo. 20 segundos de intervalo de novo e vou continuar fazendo. Então, só voltando para a exaustão, quais variáveis que a gente trabalhou? Variável de intervalo, que a gente cortou, e ordem e seleção de exercícios, certo? Mesma coisa. Rest pause. A ordem e seleção dos exercícios não vai variar, porque eu vou pegar um exercício para fazer isso, mas eu vou mexer diretamente no intervalo. Inclusive, o próprio nome já diz, rest pause, tá? O que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer 3 séries estruturadas de 12, eu vou colocar o total. Tenho que fazer 36 repetições. Só que eu vou fazer o máximo que eu consigo na primeira, vou descansar 20 segundos, vou continuar, vou descansar 20 segundos e vou dando esse descanso de 20 segundos até que eu consiga. Se eu fizer 12, 8, 4, 2, 2, 2, até chegar, não tem problema. É assim que eu vou fazer até chegar nos 36, tá? Cluster 7. Cluster 7 é mais ou menos parecido, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho 3 séries de 12 repetições. Então, eu não vou pegar essas 12 e vou fazer na sequência. Eu vou colocar uma carga maior e vou fazer, por exemplo, 4 séries de 3, tá? Então, eu vou fazer 4 séries de 3 e no intervalo desses 3 eu vou colocar 15 segundos de intervalo. Então, eu vou pegar ali um supino. Ao invés de eu fazer as 12 repetições, por exemplo, com 40 kg de cada lado, eu vou colocar 60 kg e vou fazer 4 repetições ou 3 repetições. Aí eu descanso 15 segundos, faço mais. Descanso 15 segundos, faço mais. Descanso 15 segundos, faço a última, 4 séries de 3 repetições, deu as minhas 12 e essa foi a minha primeira série. Aí eu dou um intervalo da minha série, que seria em torno de 1 minuto e meio, e vou repetir isso. Tá? Então a ideia é sempre aumentar a intensidade do exercício num curto período de tempo para fazer com que a pessoa consiga ter uma maior resposta de estresse mecânico e metabólico. Tá? Então o que eu estou variando aqui? Eu estou variando já, novamente, o intervalo de esforço. Tá? E aí eu estou mexendo também com volume e intensidade, porque eu estou aumentando a intensidade do exercício e diminuindo o volume dentro da própria série. E o super slow ou super lento, que aí entra a questão da ação muscular. A ideia é que você faça o mais lento possível, principalmente dando ênfase na fase excêntrica, que é onde você vai ter realmente um maior estresse mecânico, propiciando aí um maior número de microlesões, gerando provavelmente uma maior hipertrofia na sequência. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue entender que os sistemas de treinamento, todos eles, se você for pensar em outros quaisquer, como por exemplo o GBT e tudo mais, vocês vão ver que todos eles variam ou manipulam as variáveis agudas do treinamento de forma diferente. Então,
Começa a pensar sobre os seus alunos. Você tem vários alunos com objetivos diferentes, com corpos diferentes, com limitações diferentes. Como é que eu posso variar ou manipular as variáveis agudas de uma forma a criar um sistema específico para aquele meu aluno e, ao fazer isso, melhorar o rendimento dele ou corrigir alguma deficiência que ele tem, tá? Desta forma surge o sistema de treinamento. É assim que a gente precisa pensar e não simplesmente ficar engessado de falar eu uso Drop Set, eu uso Triset, eu uso Supersérie. Sim, mas por quê? Para quem? Quando? Com qual objetivo? Se você conseguir fazer isso, você consegue criar os seus próprios sistemas de treinamento, tá? Pessoal, esse tipo de entendimento a gente tem no nosso curso, na plataforma da Academy, que é o curso da Educação Física Total. Eu juntei todos os módulos que a gente tem no site da Academy num curso só, que é Educação Física Total. Então lá você vai ter as noções de anatomia, cinesiologia, prescrição, treinamento de força, onde eu falo sobre todos esses sistemas de forma um pouco mais individualizada, das variáveis agudas com muito mais propriedade. Eu falo de fisiologia do exercício, falo sobre periodização, falo sobre corrida de rua e falo também sobre empreendedorismo, para que você consiga levar a sua carreira cada vez mais longe e também ficar refém sempre das pessoas que te dizem as tendências que estão por aí, para que você consiga entender quais são as novas tendências e ficar sempre à frente das pessoas que trabalham como personal. Tá? Nós temos mais de 1.700 alunos já matriculados na plataforma, então vários deles já passaram por diversos desses módulos. Aconselho você que você não fique de fora, entre lá para que você também consiga adquirir todo este conhecimento que está dentro desse curso. Certo? Na semana que vem tem mais uma aula aqui no YouTube para vocês. Entra lá, academyhsp.eadbox.com, conheça a nossa plataforma, tem vários cursos ali gratuitos também para vocês assistirem. Beleza? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.